Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre mercado de trabalho a partir de uma pesquisa do Sindlojas Porto Alegre. O estudo aponta, por exemplo, que os principais motivadores para aceitar uma vaga incluem benefícios, segundo 57,7% dos entrevistados, salário competitivo, 50,5% e flexibilidade de horário, 39%. O levantamento também aborda as diferenças geracionais. A partir de agora, vamos trazer este debate sobre desafios e tendências junto aqui com os nossos convidados no estúdio. Estão comigo o presidente do Sindlojas Porto Alegre, Arcione Piva, e também a diretora de grupos de estudos da ABRHRS, Cristiane Steigleder. Presidente e diretora, sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo disponibilizado para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Para a gente, né, eu já falei aqui, um dos aspectos que a gente vai abordar, essa questão geracional, né, que tanto chama a atenção neste mercado de trabalho, né, que as coisas parecem que vão mudando assim constantemente. Deixa eu começar com o presidente do Sindlojas, perguntando, presidente, mais uma vez agradecendo a gentileza de estar aqui, dando as boas-vindas. O que motivou, né, o Sindlojas a realizar essa pesquisa, né, essa percepção dessas mudanças candentes no mercado de trabalho, as dificuldades de conseguir preencher as vagas, os motivadores, né, da realização desse estudo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, é um prazer estar aqui, dividindo aqui esse espaço aqui com a doutora Cristiane, que a gente já tem um relacionamento bastante antigo aí com preenchimento de vagas lá no Sindlojas, né, e entre outras atividades. O Sindlojas resolveu fazer essa pesquisa por uma demanda dos nossos associados. Chegava e continua chegando ainda na nossa diretoria lá muitas queixas, né, para contratar mão de obra para o varejo, né? E a partir dessas, de uma quantidade enorme de queixas, né, de pedidos dos nossos associados, especialmente nossa diretoria, a gente resolveu encomendar uma pesquisa para nosso departamento de pesquisa do Sindlojas, nosso núcleo de pesquisas, que abordasse o tema, né, da empregabilidade e de quem está desempregado, quais os motivos que estão desempregados, por que mudariam de emprego. Enfim, a gente montou um questionário para entender e para poder devolver essa explicação para os nossos representados, os nossos associados, e também para a sociedade, né? Acabou que ele serviu, essa nossa pesquisa aí, como ferramenta, né, de debate para um monte de pessoas, um monte de entidades, enfim, a imprensa, de modo geral, tem discutido esse assunto e a gente tem participado muito desses debates, tentando entender e ouvindo de outras pessoas também se a nossa pesquisa revelou realmente aquilo que a gente imaginava que... Se respondeu, né? Se respondeu aquilo que a gente tinha de dúvidas, né? E de fato respondeu, e aí foram uma quantidade enorme de perguntas e com umas respostas bastante instigantes para nós como entidade, né? Como que a gente vai preparar essa mão de obra para devolver para os nossos associados. O senhor citou que partiu de algumas queixas, né, do setor, né? O senhor pode especificar algumas delas, assim, para exemplificar para a gente, para entender um pouquinho melhor do que a gente está... A principal dificuldade é realmente de conseguir gente qualificada para atender aquelas demandas de vendedor, de caixa, de auxiliar de estoque, enfim, essas funções que o comércio mais usa, né? Aquela que é mais vista, né, no comércio, né? Porque o comércio usa uma quantidade enorme, né, de funções. Todas as funções passam pelo varejo, pelo comércio, né? Mas aquelas que são mais percebidas como funções do varejo é vendedor, é caixa, é auxiliar ali de vendas, enfim, estoquistas, né? Esse é o que a gente mais enxerga, né? E era nesse sentido a maior quantidade de pedidos, né, de socorro, né, de como contratar que motivou essa nossa pesquisa. Muito bem. Diretora de grupos de estudos da ABRHRS, Cristiane Steigleder, também lhe agradeço pela gentileza de estar aqui com a gente, né, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para compartilhar do seu conhecimento aqui, para repercutir essa pesquisa, né? Importante estudo, né, diretora, do ponto de vista de entender um pouquinho melhor como o mercado se comporta ou como as pessoas se comportam quando estão no emprego ou em busca de uma oportunidade, né? Exatamente, Clayton.
Obrigada também pelo convite. Eu estou aqui representando a BRH Rio Grande do Sul, né? E trabalho na minha consultoria como psicóloga na seleção, né, no desenvolvimento dos profissionais. E a gente vê assim o impacto das mudanças culturais no mercado, né, nas questões socioeconômicas, políticas. Então, nesse sentido, já essa queixa de dificuldade de atrair as pessoas para virem para as posições de base, né, principalmente os jovens, ela já é antiga e está super acirrada, né? E o que a gente tem visto, assim, que deve haver uma conscientização da sociedade, do mercado, dos lojistas, no caso da pesquisa, né? De fazer a conexão de uma forma mais diferenciada com esse público de trabalhadores, né? Que envolve bastante pessoas aí das gerações mais jovens, né? Mas também a gente tem uma gama de profissionais mais maduros que querem ainda, estão na ativa ainda, né? Então querem poder participar do mercado, mas encontram também algumas restrições, assim, que umas são mito, outras são reais, né, de dificuldades, por exemplo, dos mais velhos com tecnologia, né? Eu sempre cito uma situação que uma consultora amiga que tem 62 anos que me apresentou inteligência artificial e chat GPT para desenvolvimento humano, né? Então, depende da pessoa, né? Mas a maioria tem algumas características, e como a pesquisa apontou, né, que apresentam assim essas a falta de motivação. Me chamou a atenção nessa pesquisa a questão de que as pessoas desempregadas, mais da metade, não fizeram um curso durante os 12 meses. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas tanto acesso a cursos gratuitos, internet, ou não colocam no seu currículo, não consideram, ou mesmo não fazem, né? E aí é uma responsabilidade pessoal que cada profissional também tem que se atentar, né? Nesse caso nem era currículo, né? Era pergunta direta, né? Se ele tinha feito alguma qualificação ou não nesse período, eles né? disseram e que aí não. eles disseram que não. Eles foram honestos, né? E talvez alguns até tenham dito que tenham feito e não tenham feito até, né? Eu até imagino que isso é pior, pelo que a gente vê. Só uma amostra, né? De conversando com amigos, enfim, com as pessoas, são poucas pessoas que se tiram um tempo para fazer um investimento em qualificação, em desenvolvimento, né? Para angariar melhores posições, independente de se é no varejo, se é na indústria, se é nos serviços, enfim, realmente é uma dificuldade muito grande. A gente percebe, além de presidente do Síndico de Loja, eu sou empresário. Lá, como empresário, a gente enxerga tudo isso, até porque o RH lá na minha empresa, operacional pelo menos, de contratação, demissão, tá no meu guarda-chuva. Então eu conheço bem esse papel, né? Esses dois lados, esse problema, essa dor está muito presente no meu dia a dia. Então... Pelo que eu percebo aqui nas nossas falas iniciais, aqui a gente está num momento que é o seguinte, né? E até me corrijam se não for isso, né? Nós estamos num momento em que nós temos uma dificuldade de preenchimento de vagas pela falta de qualificação dos candidatos, mas, por outro lado, também as empresas não estariam no momento tendo a percepção de que candidatos ela quer atrair, ou oferecendo uma qualidade, ou aquilo que quem busca a vaga quer, como flexibilidade horária, essas questões que eu vou abrir um pouquinho mais aqui na pesquisa, né? Então, me parece que nós temos essas duas questões e a pesquisa vai nesse sentido, né, presidente? É possível que sim, né? A flexibilidade é um pouco antagônica, né? A gente olha a flexibilidade e as pessoas usam flexibilidade como trabalho home office, ou trabalho... e a gente já está vendo exemplos de multinacionais que estão voltando ao trabalho presencial, tirando a flexibilidade do seu portfólio de benefícios, vamos dizer assim, para os trabalhadores. O caso da Dell, aqui, que tem filial aqui no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, ela, há poucos dias aí, ela anunciou a nível mundial que quem mora próximo das unidades de trabalho volta de forma presencial, com risco até
de não ganharem promoções ou coisas parecidas se eventualmente não fizerem isso, até eventualmente perder o emprego, porque eles viram que a qualidade, no primeiro momento ela melhorou, mas no segundo momento ela começou a perder a qualidade pela falta do olho no olho, do relacionamento, do aperto de mão, do abraço, da discussão mais... Da cultura empresarial, de atender o propósito das empresas. Então essa é uma grande dificuldade que as empresas enfrentam nessa hora e talvez uma parte da população, talvez não, uma parte da população, eles querem isso, mas não querem entregar, ou não conseguem entregar aquilo que a empresa precisa. O varejo, especialmente, ele é muito mais difícil de ter essa flexibilidade, porque eu não dependo, não depende do dono da loja ou do gerente, né? Depende do consumidor. O consumidor é o rei do horário, ele que diz aonde que ele quer ser atendido, como ele quer, que horário quer ser atendido, e a gente tem que atender o consumidor, senão a gente não existe, né? A gente acaba perdendo espaço. Né? Um pouquinho a pesquisa aqui antes da Cristiane, até para a gente repercutir também esses dados. Né? A Cristiane já trouxe alguns dos percentuais aqui, por exemplo, na satisfação profissional, né, entre os empregados. 54,4% estão em plena satisfação, né? Estão tranquilo com o que estão fazendo, estão satisfeitos e tudo mais, né? Aí nós temos um percentual que se diz numa condição adequada, mas de olho no mercado. Isso representa 25,7%. Né? Então, nós temos estas duas questões envolvidas. Né? Quem está, mais da metade está feliz com o que está fazendo, mas temos aqueles também que estão de olho, né, para ver o que está acontecendo por fora. Daqui a pouco pode ser que nos chamem. Né? Então, e dentro desse processo, para ser uma vaga ser atrativa, 66,2% diz que o vale alimentação e refeição é o que mais pesa, depois 55,9% plano de saúde, e aí entra aquilo que a gente estava falando, né, 42,9% da flexibilidade do trabalho. Né? Como eu trabalho há muito tempo com carreira em empresas, né, profissionais em empresas, a gente tinha, assim, até o final dos anos 90, né, quem ditava a carreira do profissional era a empresa. Né? E a partir da era da informação, né, que cá estamos, o profissional também começou a fazer a autogestão da sua carreira. Né? Então, esse número de 27% que está adequado, mas estou olhando o mercado, é o profissional olhando assim aonde ele pode crescer, se não é dentro da empresa ele vai para uma outra, né? Tem um pouco mais de mobilidade, né? Eu digo também que os nossos pais, né, nossos avós, eles tinham uma carreira só durante toda a vida e uma empresa só durante toda a vida, né? Agora os profissionais estão mais móveis. Essa questão de os benefícios serem bastante atrativos. Ele pergunta, desculpa ele interromper, sim, mas essa questão dos benefícios, isso é uma questão de tempos para cá que a gente percebe essa questão, ou isso já era tradicional, assim? Eles foram se sofisticando. Né? A empresa foi vendo que ela também teria que ter benefícios mais flexíveis e que atendessem mais, né, o tipo de sociedade, o tipo de anseio que as pessoas estão tendo naquele momento. Né? Então, o que acontece? A gente está num momento que as remunerações a gente não consegue aumentar muito, né? As empresas, elas têm que ir gradativo. E os benefícios esses de alimentação, que a gente sabe, né? A alimentação está super cara. Então, então, assim, eles chamam a atenção porque é um salário indireto, né? É uma forma de que tu não desembolsa muito para alimentação, né? Tu tem um suporte. Então, é algo interessante e necessário que as empresas tenham. As empresas estruturadas, elas têm esses benefícios. Presidente, deixa eu refazer, né, ou reformular, ou reforçar a pergunta que eu fiz antes, né? Dentro disso também que a diretora Cristiane falou, né? As empresas estão preparadas para isso, para essas respostas que a gente teve aqui, por exemplo, de poder proporcionar um benefício mais atrativo para os seus servidores,
de poder, dentro do possível, fazer essas horas mais flexibilizadas, de entender um pouquinho mais essa juventude que está por aí também? As empresas estão preparadas para isso? Bom, vamos falar aqui vou falar pelo Setor, varejo, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Eu nunca tenho todo o conhecimento, mas é um pouco mais de conhecimento pelo varejo. O varejo ele é formado por mais de 90% de micros e pequenos empreendedores. Médio para grande, aí não soma 10% do total dos negócios. Pode ser até que do faturamento os grandes negócios faturam mais, né, na sua totalidade, né? Mas a grande massa de empregados estão nessas empresas, micros e pequenas empresas. E esse é o dono que está ali, e talvez ele tenha um pouco de dificuldade de entender que benefícios, né? Ele tem mais dificuldade de contratar um plano de saúde, tem mais dificuldade de buscar um vale-refeição e entender que aquilo pode ser um benefício e não um custo para ele, né? Realmente uma boa parte não está preparada. E sinto muito dar essa resposta, eu gostaria de dar uma resposta diferente, afirmar aqui que todo mundo está preparado, mas não, nós temos dificuldade, o varejo tem dificuldade, especialmente o varejo tem dificuldade assim, de entender e estar preparado para entender essas respostas que a gente recebeu aí. Eu quero crer que com essa nossa pesquisa, com toda a divulgação que a gente já fez, com tudo que a gente já divulgou, que muitos se derem conta, né, de que entregar um benefício, e não necessariamente tem que ser grandes valores, ele pode ser valores mais até simbólicos, né? Mas, por exemplo, um plano de odontologia hoje custa R$18 por mês por pessoa, 18, R$20 para as empresas entregarem, né? Independente da quantidade de funcionários que ela vai colocar no plano. Então, se colocar isso, não tem custo depois de leis sociais, aquelas coisas todas. Ele é aquele custo fixo para a empresa, sem nada mais agregado, e para o funcionário tem um valor muito grande. Como é o caso do vale-refeição, de um plano de saúde, que não precisa necessariamente ser um plano de saúde com hospitalização, ele pode ser só ambulatorial, ele pode ser só as consultas. Ele tem muitas possibilidades, né, de entregar esses benefícios de uma maneira que traga pouco custo, mas de fato o varejo, de modo geral, tem uma dificuldade de entendimento de que isso é importante. Essa é a conclusão que a gente chegou, ouvindo também empresários. Muito bem, o presidente traz, evidentemente, a visão mais particularizada do varejo. Daí eu trago aqui para a BRH, que tem, de repente, um leque um pouco maior, né, lidando com as empresas. Vê essa adequação das empresas também a esse mundo atual? Elas estão no caminho, né? Estão no caminho. Estão no meio termo, né? Estão no processo, Eu costumo dizer assim que a gente tem uma fase de negligência, tipo, não existe isso, não tem essa necessidade, é isso que nós vamos... Eu acho que a gente passou disso, né? Está sendo conscientizado. Algumas empresas maiores, multinacionais, já estão bem à frente, né? Indústria, algo assim, que seja de porte maior. E tem umas que também estão buscando se adequar, mas a questão básica assim, do vale-refeição, o vale-alimentação e o transporte, claro que é por lei, né? E algum plano, como disse o Arcioni, ambulatorial, né, que seja assim, consultas, exames, as empresas, no geral, já estão se equiparando. Então tem um processo de conscientização em andamento nesse sentido. Tem um processo de conscientização e de ação, né? Não é que não enxerguem que precisa, né? É que tem algumas coisas que já vêm por obrigação, né? Vamos lá, o vale-transporte obrigações legais, né? Obrigação legal, né? Tem alguns sindicatos, tanto laborais como patronais, que colocam nas suas convenções coletivas a obrigação de entregar plano de saúde. Eu pessoalmente sou contra a obrigação, né? O ideal é que o empresário se dê conta de que benefícios é importante para ele, vai gerar um engajamento maior dos funcionários, né? Eu sou contra ser obrigado a pagar, né? Aquilo que é imposto, chega aos impostos que já são bem elevados. São bem elevados, né? Quando a gente impõe alguma coisa através de uma convenção coletiva, alguma coisa, isso complica um pouco mais. Mas, de fato, isso acaba ajudando, de um modo geral, difundir o conhecimento sobre benefícios, né? Isso, devagarinho, ele vai melhorando. Eu me lembro, quando comecei a trabalhar 45 anos atrás, não existia nada disso. Não existia vale-transporte, não existia plano de saúde, não existia absolutamente nada.
Tu entrava, recebia teu salário e tu te virava com o resto, né? Uhum. Hoje já tem muitas possibilidades, né? Mesmo através de convenções coletivas de obrigação de... O Vale Transporte é um que foi institucionalizado como obrigação da empresa pagar para quem depende de transporte, que não era obrigatório, passou a ser obrigatório. Eu acho até, até justo isso, né? É bastante justo. E daqui a pouco outras possibilidades também venham para disseminar isso e melhorar essa relação entre empregador e empregado. Agora, diretora, isso também me parece que é um caminho sem volta, assim, né? Porque se as empresas já têm dificuldade de conseguir profissionais qualificados, daqui a pouco eu tenho 2 profissionais disputando aquela vaga, bom, vou optar, ou como trabalhador, por uma que me ofereçam, se não é o salário, alguns benefícios que se encaixem melhor no meu perfil, né? Digamos Exatamente. assim, né? Então, digamos, esse é um processo sem volta que as empresas vão precisar estar antenadas nesse tipo de comportamento também, né? E eu voltaria, assim, para a responsabilidade individual também do profissional, né? Que a gente possa trabalhar, conscientizar, conversar com as pessoas para elas terem também a autoliderança, a autogestão da sua vida, da sua carreira. Eu quero, né? Mas hoje não está apresentando e aí por isso tu não vais trabalhar ou por isso tu vai aceitar um projeto aqui numa empresa, uma vaga numa empresa e daqui um pouco por R$100 ou um pouco mais de vale-refeição, então tu vai mudar para outra. Tu não pensa que a importância do teu trabalho, do quanto tu contribui, de quanto isso traz de resultado para a empresa, de que tu pode crescer naquela empresa. Então, ter um pouco mais de responsabilidade com a tua carreira, sabe? Esse processo do empreendedorismo, ele chega a dar uma chacoalhada no mercado, do ponto de vista comportamental também, assim, O que acontece? Tem situações e situações, né? A situação, por exemplo, das mulheres no mercado de trabalho, da questão da maternidade, né? Hoje nós temos as leis e tudo, mas muitas vezes para a criança ficar na escola, na escolinha, não consegue vaga e para as pessoas, as mulheres principalmente empreendem, né? E justo elas fazem a questão de gerar riqueza internamente e cuidar dos filhos, né? Então, eu acho que isso também tira um pouquinho as pessoas do comércio, né? Mas tem muitas pessoas ainda, né? Que estão ainda sem trabalho ou que precisam crescer na carreira. Mesmo a gente chegando agora num quase pleno emprego, né? Pelos números. Que aliás, isso tem uma controvérsia muito grande, né? A nossa pesquisa mostrou muito claro isso, né? Se a gente pegar hoje pelo IBGE, nós terminamos o ano no Rio Grande do Sul com 5,9% de desempregados. Isso é pleno emprego. Abaixo de 6% já está no pleno emprego. Mas quando a gente foi fazer a pesquisa em Porto Alegre especificamente, tem quase 30% da população economicamente ativa, que estaria em condições de trabalhar, que estão desempregados. Ou estão fazendo desempregados que não têm empresa ou não têm carteira assinada. Tá? Sim, não totalmente informal. Não necessariamente esteja sem trabalho, né? Estão sem emprego formal. Né? Isso é muita gente, né? Fora do mercado oficial de trabalho. Uma grande parte delas, a gente sabe que recebe os benefícios sociais do governo e que isso tira muitas oportunidades da gente que eu digo dos empreendedores contratarem. Porque o salário de entrada, na grande maioria dos trabalhos, é um pouco mais, é um salário mínimo, né? Um salário mínimo que é R$1.400 reais aproximadamente, né? E os benefícios sociais, dependendo da região e da cidade, né? Porque tem o benefício social do governo federal, tem do governo estadual e tem do município. E aí... Somados, eles são mais... No Rio Grande do Sul, ele chega em média de R$750 no Rio Grande do Sul. Então, a pessoa ele vai deixar de ganhar R$750 ficando de braço cruzado ou vai trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta-feira para ganhar 1.400? Que não recebe 1.400, recebe
1.100, 1.100 e poucos, né? Porque tem os descontos do INSS, do Fundo de Garantia, aquelas coisas todas, né? Do Vale Transporte. Né? Então tem aquele desconto que acaba recebendo liquidamente e recebe menos. Então, esse é um grande concorrente. Eu não sou, primeiro preciso deixar claro aqui que eu não sou contra os benefícios sociais, tá? Sou a favor. Eu só sou contra o modelo atual que está sendo feito, né? Nós temos no Brasil hoje mais de 54 milhões de pessoas recebendo auxílio social, benefício social. Se a gente somar, o Brasil é 6,8% de desempregados, isso representa 11 milhões de brasileiros economicamente ativos, tá? Então, nós estamos com muita gente além do desempregado. O governo considera desempregado pelo IBGE aqueles que estão efetivamente procurando emprego e não os que estão usando Bolsa Família, os benefícios sociais. Desalentados, eles colocam, né? Desalentados. Desalentados. Então, há alguma coisa que nós, como sociedade, junto com o governo, precisamos fazer para melhorar essa situação, para poder disponibilizar. Os benefícios sociais, a nossa pesquisa deixou muito claro isso, né? Embora ele não tenha perguntado isso, mas a nossa conclusão é muito clara sobre isso, de que se o governo fizesse um programa de recolocação dessa mão de obra de volta na força de trabalho, ele gastaria muito menos. Ele poderia investir mais no primeiro momento, com qualificação, com obrigação de qualificação, e aí essa pessoa estaria qualificada para voltar para o mercado de trabalho e provavelmente pudesse ganhar até mais do que ela entraria ganhando sem qualificação nenhuma, né? Ou com pouca qualificação. Então, esse é a nossa conclusão, vamos dizer assim, geral, né, da nossa pesquisa. Tem muitos detalhes ainda para a gente apurar aqui, mas que a gente chegou através das respostas que a gente recebeu quem está trabalhando e de quem não está trabalhando. Só para complementar essa informação, entre os desempregados aqui, conforme dados da pesquisa, né, 59,4% buscaram emprego nos últimos 12 meses sem sucesso, e aquele dado que a diretora já tinha trazido aqui, 69,6% não realizaram nenhum curso ou treinamento no último ano, né, quase 70%, né, nesse universo dos desempregados ouvidos pela pesquisa. Deixa eu entrar no processo de gerações aqui, que eu acho que é um tema também bastante importante, né? Porque o mercado de trabalho nesse momento ele está com todas essas gerações aqui, né? Então tem desde o mais jovem, né, até com mais idade, e isso em algum momento, né, tem algum tipo de impacto, né, no processo, tanto na permanência quanto no acesso às vagas, né? Só para esclarecer aqui que a gente está falando, né, para quem não está familiarizado com alguns termos, vou passar aqui, e a pesquisa chama atenção para isso, né, cita gerações X e Baby Boomers, né, eu tô na X aqui já para adiantar para vocês aqui. Baby Boomers nascidos entre 1946 e 1964, né, e a geração X nascidos entre 1965 e 1980. Aí a pesquisa também cita, né, as gerações Z e Y ou Millennials, né? Os Z nascidos entre 1997 e 2010, que esses já nasceram imersos, né, na tecnologia digital desde que surgiram no mundo, e o geração Y, Millennials, nascidos entre 1981 e 1996. Então tá todo esse pessoal aqui está no mercado de trabalho, né, presidente? Olha o desafio, né, dos RHs e das empresas, né? A gente está convivendo com 4 gerações diferentes no trabalho, né? No trabalho. Se a gente considerar, na vida são 6 gerações, já tem depois o alfa e beta aí já que estão vindo aí, né? São ou pelo menos 5. E ainda temos os veteranos, né? Os nonagenários que estão por aí também. Estão por aí também, né? É um desafio muito grande de entender, o desafio de... Porque é uma diversidade grande, uma diversidade né? muito grande de pensamento, né? de conhecimento, de valores. De possibilidades, né? Assim, a última geração nasceu com um celular na mão, com um computador na mão, né? A minha geração, que é um pouquinho mais do que a de vocês dois aqui, a gente não tinha nada, né? Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Tinha uma televisão, né? Em casa. Quando tinha, né? Eu fui conhecer a televisão com 14 anos de idade. Então, antes dos 14 anos, eu não sabia nem o que era televisão. Quando vi a primeira vez, me apavorei, né? Como é que podia uma imagem chegar... A pessoa caber dentro da tela, dentro daquele tela, tubo ali, né? Para mim foi um fato muito histórico, né? Isso foi lá nos anos 1900 e
70 e alguma coisa, que eu fui ver televisão. Eu sou de 63, então já tinha passado os anos 70, estava início dos anos 70 que fui ver televisão. É uma primeira vez uma televisão. Isso me impressionou muito. E as gerações atuais, elas têm tudo isso disponível, né? E a mudança é tão rápida, né? Que não leva uma geração inteira, né? Da minha geração para trás, é uma geração inteira para ter alguma mudança significativa, né? Agora não. É rápido. É muito rápido. Né? Rápido. Então, esse é um desafio muito grande para os RHs e para os empreendedores, tratar desse assunto nas empresas. Né? Eu vou esmiuçar um pouquinho mais aqui para passar a bola para a diretora aqui, para a gente repercutir, né? Porque os mais jovens, né, das gerações Z e Millennials, o que é valor para eles nesse sentido de mercado de trabalho, né? Flexibilidade, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, ambientes com diversidade e inovação e mais dispostos a buscar novas oportunidades se não estão satisfeitos onde eles estão. E os mais velhos, as gerações X e Baby Boomers, eles buscam mais a estabilidade financeira, salários competitivos, benefícios tradicionais e são mais leais às empresas, quer dizer, né? Então a gente já falou aqui em algum caso de quem se aposenta na mesma empresa, por exemplo, né? Mas imagino, como o presidente já adiantou aqui, a dificuldade, né, ou o desafio de lidar com todos estes processos comportamentais dentro do trabalho, né? É a área de gestão de pessoas junto, né, com os outros executivos, o presidente, os diretores, está sempre em desafio, né? E o processo é educacional, né? O processo é através da educação dentro da empresa. A empresa se transformou, por exemplo, nessa questão das dificuldades de atrair as pessoas, né? Grandes escolas empresariais, né? E não tem outro jeito, porque nós temos na educação formal também falhas, né? Que vêm sendo pioradas com o tempo. E as empresas estão assumindo esse papel, né? E entre as gerações, eu sempre vejo assim, tem muito atrito, tem muita dificuldade, tem as pessoas mais maduras que não entendem como assim qualidade de vida no trabalho? Isso aí tu faz no fim de semana, né? A gente pensa assim, né? E eles acham um absurdo, muitos porque viram também seus pais trabalharem, depois quando se aposentaram, adoeceram, morreram, né? Outros porque as coisas estão realmente mais acessíveis, né? Pela própria evolução da sociedade. E aí, como é que se faz, né? Se complementa as habilidades, porque existem os mentores mais maduros que orientam, né, o pessoal mais jovem, que podem fazer esse papel, e já está existindo também mentoria reversa, principalmente na questão tecnologia, inteligência artificial, né, dos mais jovens poderem ter esse papel de ensinar. Interessante. Então é um caminho que esses jovens vão ter uma importância maior, se sentirem valorizados, que eles também buscam, não apareceu bem na pesquisa, mas buscam um trabalho com sentido, né, um alinhamento de propósito na empresas. E aí o RH e a empresa também, os líderes dessa empresa, têm que comunicar isso e têm que trazer essas pessoas para esse tipo de informação e de processo dentro da organização. Quando as empresas, e pela tua percepção, diretora, sua percepção, quando as empresas pedem vagas, elas chegam a trazer esse perfil dessas gerações, assim, ou tendencialmente, assim, eu quero mais pessoas dessa geração aqui que tenham mais esse tipo de habilidade, não tanto uma habilidade técnica, mas uma habilidade cognitiva, de movimentação, de proatividade. Sim. Tem acontecido mais agora, né? Porque a gente, claro, teve essa pauta nas empresas de trazer a diversidade, né? E também a diversidade geracional, né? Para ter esse conjunto, esse equilíbrio
das habilidades, né? Então, tem empresas que têm me pedido o meu trabalho como consultora, pessoas mais maduras, hoje mesmo, né? Queremos alguém ali, 45, 50 anos, que é algo que não acontecia, né? Agora as empresas estão se dando conta de que tipo de entrega que ela precisa, que ela pode encontrar mais nesse público ou nesse outro, né? Mas é algo amplo, não é assim também obrigatório que seja da cidade, né? Porque às vezes tem jovens com uma mentalidade do velho, né? Não da pessoa madura, do velho, da questão de não ter energia, de não estar motivado, né? Tem as questões de cada um. E tem o contrário também. Tem pessoas muito vitais e muito envolvidas e instigadas por desafios maiores. Nessa questão desses mais jovens, e a senhora trouxe bem aqui, né? Muitas vezes isso precisa fazer sentido para ele, né? Do que eu estou fazendo aqui na minha empresa, por que eu estou fazendo isso, né? Não realmente só pelo salário, que é importante, evidentemente, mas isso também pesa para ele, é diferente das outras gerações, né, diretora? Para o comércio, como é que isso pesa, diretor? Como é que é lidar com esse processo, né? Porque do ponto de vista da venda, como o senhor colocou, né, que é o profissional que mais aparece ali, né, às vezes a gente precisa dessa dinâmica, né, ou e dependendo, evidentemente, de cada segmento, né, a gente precisa dessa dinâmica, mas também daqui a pouco precisa de alguém que diz, calma aí, gurizada, né, a coisa é assim, mas assado, como é que funciona desse jeito e tal, né. Como é que é o desafio para o setor, né, varejista também lidar com essas mudanças constantes? Talvez hoje o principal desafio no varejo especialmente na hora de contratar jovens, né? A gente gostaria muito de ter os jovens dentro das empresas, eles certamente ajudariam muito, né? E vão ajudar muito ainda. Mas a dificuldade é essa da flexibilidade, né? De ter que atender a esse desejo, né? do jovem, né? Então, na minha empresa, por exemplo, tem muito mais pessoas mais maduras do que jovens trabalhando. E quando a gente vai contratar, a gente encontra muito mais fit, né, na hora de assinar um contrato de trabalho com pessoas mais maduras, mais dificuldade de encontrar os jovens. Mas a gente gostaria muito. Embora a gente tenha a gente criou na nossa empresa um departamento de inovação, de processo, ali sim, é só gurizada. Aí eles conseguem colaborar de uma maneira significativa, né, na retaguarda, mas não lá no front, onde a gente... são papéis diferentes, então a gente tem que encontrar qual é o papel que cada um pode fazer. Acho que os contratos de trabalho eles precisam ser... não dá para ser aquele contrato que era até há pouco tempo, né, de cumprimento de horário, tu vai ser vendedor, tu vai atender o cliente, você vai... Hoje o papel do vendedor, ou do atendente, ele é muito mais amplo, né? Ele precisa ter interação com a mídia social, ele não se restringe a atender o cliente ali na hora, e ele depende da sua interação com as mídias sociais para ser um destaque na hora de vender. Se a gente conseguir convencer, conseguir colocar isso na cabeça do jovem, que ele pode usar isso a favor dele e ganhar dinheiro, produzir um dinheiro maior para ele, a gente consegue convencer ele a trabalhar facilmente, ele vai ser feliz e vai conseguir produzir e ajudar a empresa e se ajudar, né? Esse é o grande desafio nesse momento, né? Da gente encontrar exatamente qual é o modelo de trabalho para cada geração dentro do varejo, né? Esse é o nosso momento em que está vivendo, com um pouco mais de dificuldade de encontrar nos jovens essa possibilidade desse acordo, né? De ser um trabalho mais amplo e não necessariamente só aquele do atendimento ali na hora do atendimento da venda. O senhor diria que a dificuldade mais nesse processo na geração mais nova seria, então, digamos, essa adequação a esses parâmetros mais, digamos, entre aspas, né, tradicionais das empresas nesse processo? Exatamente. E, claro, o ideal seria sempre contratar aquelas pessoas que têm o mesmo propósito
do que a empresa tem, né? Esse seria o ideal, mas é muito difícil, né? Reduz cada vez mais a disponibilidade de mão de obra, né? Recentemente eu fui para Nova York em missão pelo Cindy Lojas, fui no maior evento de varejo lá de Nova York, a NRF, e lá se falou muito, né, da valorização dos funcionários e onde a gente foi fazer visitas técnicas, a gente encontrou muitas pessoas muito motivadas trabalhando no varejo. Mas elas estavam motivadas porque elas estavam fazendo aquilo que elas realmente acreditavam que era importante. A gente foi numa loja, por exemplo, de pet shop, na Petco, e o gestor lá, ele se emocionava em falar do trabalho dele. Porque ele gosta de animais, ele foi trabalhar no lugar que dá prazer para ele. E esse é o desafio, né? A gente encontrar gente que entre no varejo e tenha prazer. Quem gosta de moda, vai trabalhar com moda. Quem gosta de construção, talvez vai trabalhar com material de construção. Quem gosta de pets, vai trabalhar numa loja de pets. E ele pode, sim, se dar muito bem, até evoluir, crescer. Várias pessoas que a gente conversou entraram lá como auxiliar e eram já gerente. Tinha um lá que já entrou como auxiliar, era diretor já da operação. Então, a gente consegue... O desafio é chegar... Conectar. É conectar. Né? Conectar. Fazer essa conexão. Acertar os setores. Né? Eu tenho uma tese, assim, né? Vamos lá. Eu acho que tem um palestrante, lá em 2016, 2017 eu assisti, ele tem livros e tudo, o Sidney Oliveira, que ele falava que estão matando a vontade nas crianças e nos adolescentes, né? E ele fala essa história que na casa dele só tinha uma televisão, então ele tinha que disputar e aquilo era muito chato para ele. Ele disse, um dia eu vou trabalhar, vou ter meu dinheiro e vou comprar uma televisão para mim, né? Na época dos baby boomers. E então, assim, a gente, né, como pais, como sociedade, e a informatização entrando a mil, a tecnologia, a gente entrega um negócio que num clique o jovem tem um resultado, né? Não é por acaso também que está se falando em intoxicação digital já, né, das crianças. E nesse sentido, aí tu perde a vontade, entendeu? De lutar por um trabalho, de cumprir um horário e de te esforçar para ver mais uma possibilidade de ganho, né? Então, é um contexto que tem que reunir todas as instâncias da sociedade. Quer dizer, na verdade, não estamos fazendo aqui um juízo de valores, né? Longe disso, né? Nós estamos caracterizando gerações com diferentes posicionamentos, possibilidades. E eu acho que o grande desafio, né, e a gente está deixando isso claro aqui pelas falas dos nossos convidados, de que o desafio é esse, né? Acertar esses posicionamentos dentro das corporações, dentro das empresas, né? Tirar o máximo da potencialidade de que cada geração tem, né? E o ideal seria que a gente pudesse fazer esse cruzamento, né, de uma forma harmônica, que nem sempre é, na verdade, né? Mas esse seria o grande desafio. A gente está se encaminhando para o final do programa aqui e dentro ainda dessa questão, porque se fala muito nisso, né, dessa processo geracional das pessoas com um pouco mais de idade, né, dessa dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, né? Por exemplo, quem está em busca de uma colocação. E isso se discute também muito aqui na Câmara, né? A gente está numa casa política, né? Então há discussões nesse sentido também, né? Em termos de busca de políticas públicas, né? Em relação às pessoas com mais idade, né? Fala do idadismo, né? Vocês veem isso ainda como uma dificuldade ou uma falta de um entendimento um pouco maior das próprias gerações anteriores ou mais novas, no caso, e do próprio mercado nesse sentido? Presidente. Bom, sem dúvida há essa dificuldade, assim, tem uma dificuldade porque tem muitos conflitos, né? Se não tivesse conflito, aliás, conflito ele é bom, né? Sim. Claro que tem que ter aprendemos um com o outro, né? Mas eu acredito muito que a gente, em pouco tempo, a gente vai ultrapassar isso e vai começar a conviver de uma maneira muito harmônica. As pessoas mais velhas já estão começando a entender. E a gente, todos os dias eu vejo exemplos de pessoas já mais maduras que estão convivendo com jovens, né? E têm conseguido interagir de uma forma bastante dinâmica, da mesma forma os jovens com os mais experientes, né?
O primeiro momento foi de uma ruptura total, né? Eu vejo com bons olhos que ali na frente, logo logo a gente vai ter uma interação muito maior e provavelmente a gente vai viver momentos melhores com as gerações diferentes, né? O convívio de gerações diferentes. Eu acredito nisso e espero que isso aconteça de forma rápida, né? Talvez demore um pouquinho menos, mas eu acredito que a gente vai ter essa convivência de uma forma muito mais tranquila. Antes do final dessa década ainda já teremos mudanças bem significativas no comportamento, tanto dos mais maduros como dos mais jovens. Uma aceitação melhor, uma compreensão compreensão, melhor, né? Porque tudo vai, assim, exatamente uma compreensão, né? A convivência vai levando a gente a entender, a abrir mão de algumas coisas, a valorizar. A valorizar. Né? É mais ou menos como um casamento, né? O casamento, se não tiver uma abertura, como é que se chama? Um diálogo. Um diálogo e ceder, né? A cedência dos dois lados, não tem casamento que dê certo, né? Ele vai acabar ligeirinho. Casamento, para ser duradouro, ele precisa, os dois lados precisam abrir mão de muitas coisas, né? Fazer o que o outro gosta e deixar de fazer coisas que gosta. Isso faz parte do relacionamento. E eu vejo que isso já começou a acontecer no comportamento das gerações, no relacionamento das gerações, né? Isso eu acredito que a gente vai melhorar bastante aí. Nós vamos ver ainda. Assim esperamos, né? Eu ano não passado... Sei se a diretora concorda comigo, mas essa é a minha visão de... Concordo sim, porque a gente está evoluindo, né? Tudo é um processo. Principalmente comportamental, não é assim, né? Vapt-vupt. E o ano passado, né, 2024, 2 outros veículos me convidaram para falar sobre etarismo no mercado de trabalho, né, ou idadismo, né, que tem a ver mais com as pessoas mais velhas, né, mais maduras. E aí, a própria BRH, nós montamos um dos grupos de estudos, esse que eu sou diretora, que vai falar sobre diversidade geracional, né? Tanto nos aspectos assim do mercado de trabalho mesmo, um dos facilitadores vai trazer isso, maneiras, tem outros caminhos, né? Como tem aí na pesquisa também indicação de amigos. Tu não pode, sendo uma pessoa mais madura, assim entrar naquele robô, no crivo do robô lá, que ele te tira, né, da oportunidade da vaga. Então, tem outras alternativas, o próprio empreendedorismo, né, mas mesmo dentro das empresas tem alternativas. E a outra pessoa, facilitadora, ela tem uma escola cultural para 60 a mais. Então, ela vai nos aportar, assim, com uma experiência de como as empresas estão conversando sobre a preparação dessas pessoas para aposentadoria, né? Então, tem médicos, tem outros profissionais, né? Que entram num vazio, assim, também da aposentadoria, né? Como preparar, como fazer também essas pessoas que têm muito potencial e conhecimento contribuir com os mais jovens também, né? Contribuir com a sociedade e com as empresas. Para o profissional de RH, né, deve ser também um desafio, assim, né, de ter que estar, e precisa, é necessário, né, porque o mundo impõe isso, né, evidente, não só para o profissional de RH, para todos nós como profissionais, né, mas eu digo especificamente no que nós estamos falando, porque a gente está vivendo essa mudança, a gente está vivendo essa mudança. A gente está no período de transição. Está vivendo essa mudança, Está vivendo essa mudança. E sim, e as demandas são muitas para o profissional de gestão de pessoas, né? Das questões geracionais, das questões de benefícios, da atração dessas pessoas, da reputação da empresa para que essas pessoas queiram vir mais, de certo público que tu tem que tentar cativar por aqui, outros por ali. Então... No fim das contas, nós vamos falar sempre de pessoas, né? As pessoas são o foco de tudo, não através das pessoas, a tecnologia pode vir ser bombástica, mas as pessoas vão continuar sendo importantes. E eu estou usando uma teoria desde início de 2020, quando começou a pandemia, mais no final de 2020, já faz uns 4 anos que eu uso a mesma explicação, né? A tecnologia, especialmente depois da pandemia, ela evoluiu tanto e ela, de um certo modo, ela aproximou muitas pessoas
assim, da possibilidade, né, de estar dialogando, conversando, mas por outro lado ela afastou do convívio. Relação, né? E eu uso uma explicação, nós vamos voltar, espero que eu consiga viver isso ainda também, fazer filó. Você já ouviu falar do filó? Filó é... Filó, lá no interior... É a renda? Não. Filó era um encontro de grupos, né, de famílias, especialmente o interior italiano. fazia italiano, mas não é só italiano, o polonês, o alemão também fazia isso, né? O brasileiro, a gente chama de pelo duro. Cafés cantantes. Assim. Isso, tipo cafés cantantes. Isso vai acabar porque a tecnologia afastou de uma maneira tão embora tenha aproximado, tenha dado possibilidade de aproximação, mas ela afastou o convívio. E tem muita gente, e já tem vários estudos aqui no Brasil, nos Estados Unidos especialmente, de uma doença que não é tão nova, mas que está crescendo muito, que é a solidão e a depressão pela falta de convívio. Convívio, sem dúvida. Tanto que esse ano em Nova York, a NRF lá, em 2016, ela pregou o fim das lojas físicas e este ano ela supervalorizou as lojas físicas exatamente com essa necessidade das pessoas se encontrarem, se olharem e conversarem. Eu acredito que nós vamos voltar a ter filó, nós vamos ter as famílias vão se reunir, os grupos vão na casa de outro, mas com um propósito talvez um pouquinho diferente, que é de trocar ideia, de falar de economia, falar de negócios, mas aqueles grupos de pessoas que vão juntar ali a meia dúzia de pessoas no mesmo não prédio. vamos muito longe, eu aplico rodas de conversa nas empresas. Olha só, né? As rodas de conversa, isso aí mesmo. Mas se perdeu tanto essa... Chegamos ao ponto de voltar a esse tipo de atividade. Sim, como figura de linguagem. Bem artesanal, assim, bem... Mas a gente vai voltar, por isso que eu acredito muito nas relações, por isso que eu estou acreditando muito na possibilidade das pessoas, das gerações a voltarem, a começarem a se entender de fato e cada um respeitar o seu espaço, mas conviverem de maneira muito harmônica e pacífica. É nesse sentido que eu coloco o filó no meio da conversa, para justificar esse meu pensamento que a gente vai ter uma melhora significativa nas relações humanas em função dessa necessidade até de saúde, né? Tomara, né? As pessoas precisam de pessoas, né? A gente precisa, né, desse contato, né, dessa fala. E é isso que a gente faz lá no Sindiló todos os dias, tentar aproximar as pessoas, né? Para que elas convivam mais. Chegou o ponto da gente sentir falta da roda de conversa. Dizem que é uma questão sociológica, né? Como ondas, né? A gente foi no máximo da tecnologia e do contato através da tela e agora, então, vamos voltar para o presencial total. Muito bem. Estouramos todo o programa aqui, estouramos o tempo aqui. Tempo só para as despedidas aqui, muito brevemente, do presidente do Sindiló de Porto Alegre, Garcione Piva. Obrigado pela gentileza, pela presença aqui. Muito obrigado, Clayton. É um prazer enorme estar aqui sempre. Estou à disposição. O Sindiló está à disposição sempre que precisar de trazer alguma informação. A gente faz muitas pesquisas durante o ano, então sempre que tiver uma pesquisa que acharem interessante, nos chame aqui, que certamente estaremos aqui para divulgar para a sociedade. Muito boa essa pesquisa para a gente repercutir aqui, eu acho que foi muito bom. Diretora de grupos de estudos da BRHRS, Cristiane Steigleder, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no programa. Muito obrigada também. Eu precisaria fazer uma desculpa antes de eu terminar. Eu preciso convidar todo mundo para participar da Feira Brasileira do Varejo, que é um evento que o Sindiló organiza e que vai acontecer 21, 22 e 23 de maio na Fiergs. Todos estão convidados, é um evento da cidade de Porto Alegre, para a cidade de Porto Alegre, um evento que traz muita interação de pessoas, muito networking e também traz muita informação e cultura. Desculpa, só repete a data, por exemplo. 21, 22 e 23 de maio na Fiergs, Feira Brasileira do Varejo. O Cristiano conhece, sabe como é que é boa. Bacana. Uma mega feira. Desculpa, diretora, por gentileza. É isso. Obrigada também, fico muito feliz em poder compartilhar aí percepções, né, e as ações da BRH também, e estamos à disposição. Muito bem. Para você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. O TV Câmara, a entrevista vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados. Reforçando o convite para que você nos siga, especialmente no nosso YouTube, o YouTube da TV da Câmara, para rever este e outros programas aqui da TV Legislativa. E mais informações da Câmara de Vereadores, evidentemente, no site do Parlamento Municipal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau. Até lá.